ia se casar com outro, mas o amor da juventude surpreende durante a cerimônia. Era um dia radiante, cheio de flores coloridas que decoravam a charmosa capela. Clara, com seu vestido branco brilhante, estava cercada por amigos e familiares, todos sorrindo, vivendo aquele momento de alegria e celebração. A música suave preenchia o ar, enquanto ela olhava para o altar, onde Carlos, seu futuro marido, aguardava ansioso. Ele era o retrato da segurança e estabilidade. O homem que prometia um futuro tranquilo. Mas mesmo com todas aquelas promessas, um frio na barriga a acompanhava, uma dúvida insistente que não a abandonava. A capela estava repleta de flores aromáticas e o sol entrava radiante pelas janelas, iluminando a cena. O padre começou a cerimônia, recitando palavras que ecoavam no coração do público, mas de repente a música parou. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara virou-se lentamente e, com os olhos arregalados, viu Gabriel, o homem que uma vez a vi. O choque a atingiu como um raio. Gabriel estava ali, misterioso, com um olhar intenso que fazia o mundo ao seu redor desaparecer. O passado invadiu seus pensamentos, memórias de risadas, toques e promessas não cumpridas. Ela se lembrou das tardes ensolaradas em que partilhavam sonhos, da paixão intensa que nunca havia sido esquecida. O coração de Clara disparou, enquanto os convidados olhavam para os dois, surpresos e intrigados. A capela, antes cheia de risos, agora estava em silêncio, pesado com o peso das revelações. Gabriel caminhou até ela e a atmosfera ficou elétrica. Precisamos conversar, ele sussurrou, e sua voz tinha um timbre que era tanto familiar quanto desconcertante. Clara sentiu um nó na garganta, um medo se formando. O que ele tinha a dizer? O que poderia mudar tudo em um instante? Enquanto isso, Carlos a observava e a dúvida cresceu. O futuro seguro que ela havia escolhido começou a se desfazer, como uma diretriz que se esvaía na bruma do passado. Então, ainda no clima tenso, um movimento no fundo da capela chamou a atenção. Um homem que parecia ter surgido do nada, um antigo rival de Gabriel, apareceu trazendo consigo uma aura de escândalo. Você não pode ficar aqui, Gabriel. Todos têm o direito de saber a verdade. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca, ecoando entre os bancos antigos. Olhares se viraram e murmúrios começaram a se espalhar. Clara sentiu o coração acelerar, a pressão aumentar. O que mais estava em jogo? O que Gabriel queria revelar? E, principalmente, o que significava tudo isso para o futuro que decidira ter com Carlos? A tensão na capela beirava o insuportável. Clara respirou fundo, lutando contra a tempestade de emoções que a invadiu. Será que realmente conseguiria seguir em frente com o casamento? Ou seria tarde demais para mudar sua escolha? A linha entre amor e segurança se tornava cada vez mais tênue. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tensão na capela beirava o insuportável. Clara respirou fundo, com o coração disparando, lutando contra a tempestade de emoções. Gabriel estava ali e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Ela queria correr até ele, mas também queria ficar ao lado de Carlos, que observava tudo com um olhar perplexo. Você não pode ficar aqui, Gabriel! A voz do rival ecoou novamente, cheia de desprezo. A verdade precisa vir à tona! As palavras o cortaram como uma faca, e o murmúrio entre os convidados aumentou. O que ele sabe? Clara pensou, um frio cortando sua espinha. O olhar de Carlos se endurecia a cada instante e ela podia sentir a raiva começando a tomar conta dele. Vamos, Clara! Vamos embora! Carlos disse, quebrando o silêncio com um tom firme, mas Clara mal ouviu. Gabriel ainda encarava e ela não conseguia desviar o olhar. Eu esperei por você. Ele disse, sua voz baixa, mas cheia de urgência. Tem algo que você precisa saber? Algo que vai mudar tudo! O íntimo dele a afetava de uma maneira inegável. E então, com um movimento súbito, o rival de Gabriel avançou. Chega! Você não entende o que está fazendo. Não é só sobre você e Clara. Existe mais em jogo. Clara sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras estavam carregadas de uma ameaça que ela mal compreendia. Mas antes que pudesse reagir, o homem puxou uma carta de dentro do paletó. Essas são as cartas que ele te mandou. Carta após carta, Clara. Cartas de amor, de esperança. Ele está mentindo para você. O murmúrio se intensificou. Olhares de reprovação se voltaram tanto para Gabriel quanto para Clara. O ambiente estava cheio de tensão. E a sensação de que a vida deles estava em um fio condutor escapava por entre seus dedos. Eu não sei do que você está falando. Gabriel retrucou, mas sua voz não tinha a mesma convicção. O homem se virou para a plateia. Clara! Ele te deixaria para trás novamente. Ele nunca soube o que fazer com você. Você era apenas uma fase, uma distração. O olhar de Clara oscila entre os dois homens e a dor no seu peito aumentava. Como ele poderia dizer aquilo? Como poderia? Mas havia algo na atitude de Gabriel que parecia confirmar a confusão. A multidão começou a murmurar maior e o ar parecia pesado. Que cartas são essas? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Cheia de desespero. Carta! Sobre seu verdadeiro passado? O rival insistiu, cumprindo um recado sombrio. Ele não é quem você pensa que é. E eu posso provar. Você realmente quer passar a vida ao lado de alguém que mentiu para você? Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, o pânico tomando conta dela. Mas enquanto falava, um pensamento sombrio começou a crescer. E se houvesse um fundo de verdade? Carlos, visivelmente agitado, fez um passo à frente. Seja o que for, não importa. Vamos embora. Clara! Mas antes que pudesse arrastá-la, foi como se um trovão tivesse estourado no céu claro. Uma explosão de luz cortou a capela e o chão tremeu sob os pés. Clara gritou e a visão dela se turvou. A estrutura da capela estava se desintegrando e os gritos dos convidados pareciam distantes, como se o mundo tivesse se dividindo em um cenário caótico. Quando a poeira assentou e o silêncio se estabeleceu,
Clara se encontrou sozinha em meio aos escombros. Carlos havia desaparecido. Gabriel estava longe. E tudo o que restava era o ruído abafado de seus próprios pensamentos. Ela olhou ao redor, desorientada. E sobre uma pia de entulho estava uma única carta com seu nome escrito nela em uma caligrafia conhecida. O que mais estaria escondido por trás daquela história? O que aquelas cartas realmente revelavam? Clara pegou a carta, seu coração pulsando, sabendo que a resposta poderia mudar tudo novamente. Clara estava paralisada em meio aos escombros. O coração ainda acelerado. Ela olhou para a carta sobre a pilha de entulho. O mundo em volta parecia uma sombra distante, como se tudo tivesse parado. O que mais poderia acontecer? Sua mão tremia enquanto se aproximava da carta. O nome dela lá, em uma caligrafia familiar que a fazia lembrar de um passado repleto de promessas e sonhos. Com um golpe decisivo, ela pegou. A verdade precisa vir à tona. As palavras do rival de Gabriel ecoavam em sua mente. O que Gabriel poderia ter escondido? O que essa carta revelaria? Ela respirou fundo. A ansiedade crescendo. E então começou a abrir o envelope. Mas antes que pudesse ler, um grito cortou o ar. Era Carlos, desesperado, empurrando seus espaços entre os escombros. Clara, onde você está? O medo estampado em seu rosto fez seu coração afundar. Eu pensei que você tivesse se machucado. Ele a alcançou e ela, ainda abalada, continuou segurando a carta. O olhar dele estava perturbado, à procura de respostas. Está tudo bem, Carlos. Eu só... Antes que pudesse terminar, um estouro sacudiu o chão novamente. Clara olhou ao redor, apavorada. O que foi isso? Os danos da capela pareciam mais graves do que imaginara. Forte Capano! E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma fenda apareceu no chão ao lado deles, se expandindo rapidamente e engolindo bancos, flores e tudo à sua volta. Corre! Carlos gritou, puxando Clara, mas seus pés pareciam grudados ao chão. E então, com um último tremor, a terra se abriu debaixo deles. A sensação foi de queda livre e tudo o que Clara sabia desmoronou ao mesmo tempo. Num instante, ela estava no altar e no seguinte, caiu. Quando finalmente aterrissou, a visão turva começou a clarear. Clara se viu em uma sala subterrânea, iluminada por uma luz quente e suave. Olhou ao redor, confusa. Onde estamos? Carlos estava ali ao seu lado, também atordoado. A sala parecia antiga, com paredes de pedra e símbolos que Clara não conseguia entender. Ao fundo havia uma porta entreaberta, mas algo chamou sua atenção. No centro da sala, um livro estava aberto sobre uma mesa. Carlos, olha! Ela se aproximou, a curiosidade superando o medo. O título era Amores e Segredos. E enquanto Clara folheava as páginas, a narrativa começou a revelar segredos que pareciam surreais. Histórias de um passado obscuro envolvendo Gabriel e seu rival. A conexão deles, os desamores e uma história que se entrelaçava com a própria vida de Clara de maneiras que ela nunca imaginara. Quando pararam de ler um trecho específico, um nome fez seu coração parar. Era o de sua mãe. Espere! Seu mãe? Isso não pode ser! O que minha mãe tem a ver com isso? O pânico tomou conta dela. Carlos a olhou perplexo. O que você está dizendo, Clara? De repente, o rival de Gabriel apareceu do outro lado da sala.
um sorriso satisfeito nos lábios. Vocês acham que estão a salvo aqui? A verdade é que muito do que você conhece é uma mentira. Clara, você não sabe quem realmente é. E Gabriel, ele sempre soube. Clara ficou paralisada. A revelação a atingiu com um impacto que a deixou sem palavras. Carlos se virou para ela confuso. O que ele está dizendo? O que você esconde, Clara? Ela levou a mão à cabeça, lutando para organizar os pensamentos. O passado que pensara ter deixado para trás estava voltando. E a pergunta queimava em seu coração. Até onde ela realmente conhecia a si mesma? Precisamos descobrir a verdade e fazer isso juntos, Clara disse, a determinação começando a tomar conta. Mas o que mais estava por vir? O que as cartas realmente significavam? As respostas ainda estavam para vir, e o passado continuava a espreitar, pronto para fazer sua segunda entrada. Clara estava paralisada em meio aos escombros, o coração ainda acelerado. Ela olhou para a carta sobre a pilha de entulho. O mundo em volta parecia uma sombra distante, como se tudo tivesse parado. O que mais poderia acontecer? Sua mão tremia enquanto se aproximava da carta. O nome dela, lá, em uma caligrafia familiar que a fazia lembrar de um passado repleto de promessas e sonhos. Com um golpe decisivo, ela a pegou. A verdade precisa vir à tona. As palavras do rival de Gabriel ecoavam em sua mente. O que Gabriel poderia ter escondido? O que essa carta revelaria? Era tudo um turbilhão de sentimentos. Ela respirou fundo, a ansiedade crescendo, e então começou a abrir o envelope. Mas antes que pudesse ler, um grito cortou o ar. Era Carlos, desesperado, empurrando seus espaços entre os escombros. Clara, onde você está? O medo estampado em seu rosto fez seu coração afundar. Eu pensei que você tivesse se machucado. Ele a alcançou e ela, ainda abalada, continuou segurando a carta. O olhar dele estava perturbado, à procura de respostas. Está tudo bem, Carlos. Eu só... Antes que pudesse terminar, um estouro sacudiu o chão novamente. Clara olhou ao redor apavorada. O que foi isso? Os danos da capela pareciam mais graves do que imaginara. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma fenda apareceu no chão ao lado deles, se expandindo rapidamente e engolindo bancos, flores e tudo ao seu redor. Corre! Carlos gritou, puxando Clara. Mas seus pés pareciam grudados ao chão. E então, com um último tremor, a terra se abriu debaixo deles. A sensação foi de queda livre e tudo o que Clara sabia desmoronou ao mesmo tempo. Num instante, ela estava no altar e no seguinte caiu. Quando finalmente aterrissou, a visão turva começou a clarear. Clara se viu em uma sala subterrânea, iluminada por uma luz quente e suave. Olhou ao redor, confusa. Onde estamos? Carlos estava ali ao seu lado, também atordoado. A sala parecia antiga, com paredes de pedra e símbolos que Clara não conseguia entender. Ao fundo, havia uma porta entreaberta. Mas algo chamou sua atenção. No centro da sala, um livro estava aberto sobre uma mesa. Carlos, olha! Ela se aproximou, a curiosidade superando o medo. O título era Amores e Segredos. Enquanto Clara folheava as páginas, a narrativa começou a revelar segredos que pareciam surreais. Histórias de um passado obscuro envolvendo Gabriel e seu rival.
A conexão deles, os desamores e uma história que se entrelaçava com a própria vida de Clara de maneiras que ela nunca imaginara. Quando pararam de ler um trecho específico, um nome fez seu coração parar. Era o de sua mãe. Espere, isso não pode ser! O que minha mãe tem a ver com isso? O pânico tomou conta dela. Carlos a olhou, perplexo. O que você está dizendo, Clara? De repente, o rival de Gabriel apareceu do outro lado da sala, um sorriso satisfeito nos lábios. Vocês acham que estão a salvo aqui? A verdade é que muito do que você conhece é uma mentira. Clara, você não sabe quem realmente é. E Gabriel, ele sempre soube. Clara ficou paralisada. A revelação a atingiu com um impacto que a deixou sem palavras. Carlos se virou para ela, confuso. O que ele está dizendo? O que você esconde, Clara? Eu não sei. Ela gaguejou, a confusão se transformando em um nó na garganta. O que mais ele sabe? Nesse instante, a figura do rival se aproximou. E com um gesto dramático, ele puxou um outro objeto do bolso. Um colar. Era o mesmo colar que Clara costumava usar quando era criança. Uma herança da mãe. Você não reconhece, Clara? É dele? E quem sabe o que isso significa? Os olhos de Clara se arregalaram. Como você tem isso? O que você sabe sobre minha mãe? Ah, minha querida, esse colar não é só um simples acessório. Continuou o rival, agora com uma voz profunda e inquietante. É um símbolo de um pacto. Um pacto que liga sua família a segredos obscuros. Você é parte de uma história muito maior. Uma que envolve mais do que apenas amor. E Gabriel? Bem, ele sempre esteve no meio disso tudo. A sala pareceu girar. Carlos tentou segurar Clara, mas ela estava em choque. O colar agora pendurado em seu pescoço, pulsando com um mistério ainda maior. Você está mentindo! Ela gritou, mas a dúvida se infiltrava em sua voz. Ele sorriu, satisfeito com a confusão que provocara. A verdade é que você tem mais em jogo do que imagina, minha pequena. E a decisão que você tomar agora pode mudar tudo. Clara estava presa entre o medo e a raiva, o passado voltando para assombrá-la. O que mais estava escondido sob a superfície desta nova realidade? A visão de sua mãe, coisas que ainda não entendia. O que fazer a seguir? Para qual caminho escolheria seguir? Nesse momento, cada batida de seu coração parecia um reloginho, contando o tempo até que a verdade explodisse em sua frente. Ela precisava saber o que isso tudo significava. Mas o maior terror estava apenas começando a se revelar. Clara estava paralisada. O colar pendurado em seu pescoço parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O rival de Gabriel, com aquele sorriso irônico, estava à sua frente. E a cada palavra dele, essa sensação de déjà vu apertava ainda mais seu coração. Pacto? O que você está dizendo? Sua voz tremia. Carlos a olhou, confuso e preocupado. Clara, o que ele quer dizer com isso? Ele está te manipulando. Mas Clara não conseguia desviar o olhar do homem à sua frente. Ele estava enredado em um jogo e ela sentia que era uma peça fundamental. O rival riu, um som cheio de desdém. Manipulação? Não é manipulação quando a verdade está na sua cara? Vocês dois não conseguem ver, mas a verdade é mesmo assim complicada. Ele apontou para o colar. Esse símbolo que você carrega é mais do que um simples acessório. É um legado, um fardo. A sua mãe, ela fez escolhas, Clara. Escolhas que não podem ser revertidas. As batidas do coração de Clara aumentaram, ecoando em seus ouvidos. Escolhas? Que tipo de escolhas? Ela sentiu uma tempestade
tempestade de emoções, sua mente se recusando a agir. Carlos falou lutando contra a tensão crescente. Clara, não acredite nele. Mas o homem deu um passo à frente e, com um olhar gelado, revelou mais. Você não apenas carrega o colar, mas também o sangue dela. E isso significa que você faz parte de algo muito maior. Algo que envolve Gabriel e também o seu pai. A última palavra pairou no ar, pesada como chumbo. Clara gemeu. Meu pai? O que você sabe sobre ele? Ele nunca esteve comigo, nunca fez parte da minha vida. Era um grito, uma mistura de dor e raiva. A ideia de um pai distante, de um segredo tão profundo, era insuportável. Ah! Mas ele estava. O rival sorriu de forma arrogante. Seu pai é alguém importante. E a história que vocês não conhecem envolve problemas que alcançam muito além deste momento. Ele se virou, olhando ao redor da sala antes de voltar o olhar para Clara. Quem te disse que Gabriel é o único que tem segredos? Quem te disse que ele realmente te ama? O amor dele é baseado em manipulação e interesse. Clara sentiu o estômago revirar. Cada palavra era como uma faca, cortando mais fundo. Mas, de repente, algo mais surgiu na mente dela. Espera, você está dizendo que meu pai tem algo a ver com Gabriel? Que tipo de conexão é essa? O rival encarou Clara com um riso sombrio. Você terá de descobrir sozinha. A verdade está escondida. Discovery não virá fácil, e se você continuar a ignorar sua linhagem, a história se repetirá. Enquanto Clara tentava processar tudo isso, a sala rangia. O chão parecia tremer. Carlos, percebendo o chamar complexo, gritou: Clara, precisamos sair daqui agora! Mas antes que pudessem se mover, as paredes começaram a se fechar, como se o lugar estivesse sucumbindo a um colapso implacável. Ela olhou para o rival. O que você fez? O medo transparecia em seus olhos, mas ele apenas sorriu. Um sorriso que tinha uma pitada de satisfação. Eu não fiz nada que não estivesse destinado a acontecer. A hora do seu despertar chegou. Clara estava prestes a perguntar mais, mas a sala pareceu se abrir, revelando uma porta atrás dele que pulsava com uma luz ofuscante. A verdade está além dessa porta, Clara, ele disse. Mas esteja preparada. O que você descobrirá vai mudar tudo. Você vai questionar tudo o que sabe. Ela sentiu um frio na espinha. Carlos a puxou, mas seu corpo estava paralisado de choque. Era agora ou nunca. O que mais poderia haver? Sua mãe, seu pai, Gabriel e agora esse rival tirano. O que isso tudo significava? Clara olhou para a porta iluminada, a escolha pulsando em sua mente. Vá em frente, Clara, Carlos insistiu. Não podemos ficar aqui. E neste momento de urgência, ela fez uma escolha que poderia mudar tudo novamente. Com um último olhar para o rival, Clara tomou a mão de Carlos e avançou em direção à luz, sem saber o que esperava além daquela porta. Mas algo dentro dela sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Clara respirou fundo e segurou a mão de Carlos com força, enquanto ambos se aproximavam da porta que pulsava com uma luz ofuscante. O coração dela estava disparado, uma mistura de medo e adrenalina correndo por suas veias. Vamos! Carlos insistiu mais uma vez, puxando-a em direção à luz. Ela hesitou, mas então lembrou-se de todas as coisas obscuras que estavam em jogo e se forçou a seguir em frente. Assim que cruzaram a porta, um vento frio os envolveu e Clara teve a sensação de estar sendo puxada para dentro de um túnel. O ambiente ao redor começou a brilhar em tons dourados e ela se sentiu como se estivesse flutuando.
Mas a sensação não durou. De repente, tudo escureceu e Clara se viu em um lugar completamente diferente. Eles estavam agora em um grande salão, escuro e úmido, com paredes cobertas de símbolos estranhos que pareciam brilhar de maneira tênue. Clara olhou ao redor, confusa. Carlos, onde estamos? A voz dela tremia. Antes que ele pudesse responder, um rugido estrondoso ecoou pelo salão e um tremor percorreu o chão. Cuidado! Carlos gritou, puxando Clara para perto dele, enquanto a terra ao redor deles começava a rachar. E então, em um instante, um enorme portão de ferro se abriu no fundo da sala, revelando uma luz intensa que parecia dançar e pulsar. Era uma luz tão forte que os dois tiveram que cerrar os olhos. Conforme a luz se intensificava, uma figura surgiu do brilho. Era Gabriel, sua imagem envolvendo um mistério etéreo. Clara sentiu seu coração acelerar. Gabriel? O que você está fazendo aqui? Clara, Carlos, vocês têm que me ouvir. Não têm ideia do que está acontecendo. A urgência na voz dele aprendeu. Ele parecia diferente, sério, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. A verdade que você está buscando está muito além do que o seu rival disse. Você conhece a verdade? Carlos apertou a mão de Clara, visivelmente desconfiado. Por que devemos ouvir você? Clara também estava hesitante, mas algo no olhar de Gabriel fez com que um fio de esperança se acendesse dentro dela. Ele respirou fundo. E as palavras saíram em uma torrente. Sua mãe está viva! Clara! Ela não apenas fez um pacto, mas estava tentando proteger vocês dois de algo muito maior. O colar é a chave para quebrar esse ciclo. Sua família está conectada a algo que pode destruir tudo. As palavras dele ressoaram de uma forma que Clara nunca esperaria. O que você está dizendo? Minha mãe está viva? Como é possível? Uma onda de emoções a atingiu e a confusão se transformou rapidamente em desespero. Ela precisou desaparecer para que você estivesse segura. Mas agora as trevas estão voltando e o tempo está acabando. A intensidade no olhar de Gabriel fez com que Clara quisesse acreditar, mas o ceticismo ainda a assolava. Uma nova explosão reverberou pelo salão, fazendo o chão tremer. O rival de Gabriel surgiu das sombras, mas, desta vez, não estava sozinho. Com ele havia uma mulher, sua aparência fazendo Clara ficar ainda mais paralisada. Era idêntica à sua mãe, com os mesmos cabelos cacheados e o olhar que sempre julgou ter herdado. Não! Clara gritou, enquanto sua mente tentava lidar com a realidade insuportável diante dela. Como você? Quem é você? Seu tom se transformou de pânico para incredulidade. Carlos estava tão aturdido quanto ela. Eu sou a razão de tudo isso. A mulher falou com uma voz que ressoava com sabedoria e dor. E a razão pela qual você precisa entender o seu papel. Clara sentia o mundo desmoronar ao redor dela. O que você está dizendo? Eu nunca soube. O colar em seu pescoço queimava, como se estivesse se lembrando de algo esquecido. E antes que ela pudesse orquestrar o que estava acontecendo, o rival de Gabriel rebateu. A verdade que você busca não está nas cartas ou no passado. Está em quem você realmente é e em seu destino. E a escolha que você fizer agora determinará se conseguirá salvar ou condenar o mundo. Diante daquela revelação avassaladora, Clara percebeu que suas escolhas nunca foram apenas sobre ela.
A resposta estava na conexão entre os três, em segredos que podiam moldar um futuro que ela nunca imaginou. A tensão cresceu e Clara sabia que a luz que ela queria agora não era mais apenas sobre encontrar a mãe, mas sobre escolher entre tudo o que lhe for prometido e o que realmente era verdade. A sala começou a tremer novamente e Clara sentia que havia pouco tempo. O que eu faço agora? Sua voz saía como um sussurro, perdida em um mar de incertezas. Qual é a verdade? Qual deles eu deveria acreditar? Clara respirou fundo, enquanto a realidade a cercava, como o colar pulsando em seu pescoço. A espera pela resposta parecia interminável. A verdade está além dessa porta, Clara, disse Gabriel, sua voz carregada de desespero. Carlos a olhava com os olhos cheios de questionamentos. Havia um peso no ar, algo prestes a se desenrolar. A figura da mulher ao lado do rival piscou como se estivesse absorvendo a atenção. Vocês não têm muito tempo, ela disse, e suas palavras pareciam ecoar ao redor. O salão começou a tremer. Os símbolos nas paredes brilham instintivamente, como se respondessem à urgência da situação. Clara, você precisa entender, Gabriel continuou, sua voz ressoando com um súbito calor. Não se trata só de você e desse colar. Sua mãe, ela nunca quis que você se envolvesse nisso. O rival sorriu, como se estivesse aplaudindo o desenrolar da confusão. É agora. O que você vai fazer? A escolha é sua. O chão vibrou ao redor deles, e Clara sentiu uma onda de pânico. Mas o que você quer dizer? O que isso significa? Ela olhou entre os dois homens, tentando decifrar quem estava dizendo a verdade. Por favor, Clara. Carlos a puxou, tentando fazer com que ela olhasse para ele. Esqueça o que ele diz. Você não pode confiar nesse homem. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão iluminou o salão. Uma onda de calor os atingiu, fazendo Clara se desequilibrar. A luz crescia, ofuscante e intensa, e em meio ao brilho, Clara sentiu uma conexão estranha com o colar, como se os dois estivessem vibrando em harmonia. Então, de repente, o que deveria ser um momento de desespero se transformou. O colar começou a brilhar intensamente, e Clara sentiu uma força, um poder que a envolvia. Ela não conseguia entender, mas uma lembrança poderosa se formou em sua mente. Flashes de momentos, vozes a chamando, risadas que pareciam familiares. Clara, não! Gabriel gritou, mas era tarde demais. A energia a consumiu. Iluminações passaram por sua mente, até que toda a sala desapareceu num estalo. E no lugar surgiram imagens de sua infância, momentos que ela pensava terem se perdido. Viu sua mãe a olhar para ela, sorrindo um mistério nos olhos. Então, o chão desmoronou novamente. Clara caiu e o mundo ao seu redor se desfez como areia entre os dedos. Ela se sentiu sendo puxada em um outro lugar, e quando a luz finalmente cedeu, ela estava de volta à capela. Mas algo estava diferente. A capela não estava mais cheia de convidados. O altar estava vazio e havia um silêncio profundo. Ela se virou, confusa, e então avistou alguém. Sua mãe. Clara! A mulher falou, sua voz soando como uma melodia distante. Era ela, exatamente como Clara se lembrava. Mas havia também um tic-tac de algo amado e perdido. Eu estou aqui. Clara gritou, correndo em direção à mulher. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra envolveu o lugar e uma nova figura surgiu.
Atrás da sua mãe era o rival de Gabriel, agora transformado, uma expressão de triunfo em seu rosto. Sim, Clara, segue em frente, mas cuidado com a verdade que você busca, ele disse, um sorriso malicioso se formando. Às vezes, o que você descobre é mais terrível do que qualquer mentira que você tinha nas mãos. A expressão de fiabilidade se desfez à medida que a realidade começou a ceder mais uma vez. As paredes da capela se dissolvendo em um turbilhão de cores. Clara estava paralisada, o coração batendo rapidamente. A verdade estava tão perto, mas se afastava de novo. E, ao mesmo tempo, um pensamento angustiante surgiu. Quem estava realmente ao seu lado? O amor de Gabriel? A confiança de Carlos? E, mais importante, a quem deveria confiar neste novo labirinto de enganos? Sentindo seu corpo ser puxado para a próxima dimensão, Clara sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas o que mais haveria por trás dessa confusão? Clara estava em choque. O salão girava ao seu redor e a figura da sua mãe, tão próxima, parecia que ia escorregar entre seus dedos. O rival de Gabriel sorriu, como se tivesse finalmente ganhado a batalha. Mas antes que Clara pudesse lidar com essa nova realidade, a atmosfera pesada se transformou de repente. Uma tandra alta ecoou na capela, cortando a tensão como uma faca. As paredes começaram a rachar ainda mais, e o chão sob seus pés tremia violentamente. Todos os olhares se voltaram para a sombra que estava se formando atrás do rival de Gabriel. Uma figura misteriosa emergiu da escuridão, envolta em um manto negro, ocultando o rosto. Chegou a hora! A voz ressoou pelo espaço, reverberando nas paredes. O rival de Gabriel parou, sua expressão mudando rapidamente de vitória para desespero. Você não deveria estar aqui. O tom dele ficou alarmado e a presença estranha começou a ofuscar a luz ao redor. Quem é você? Clara gritou, sentindo o cabelo arrepiar na nuca. Carlos estava ao seu lado, segurando seu braço, e a tensão entre os dois escalava. A figura se despiu do manto, revelando um rosto familiar. Clara ficou paralisada. Papai! A palavra saiu como um sussurro, quebrando um silêncio absoluto. Era seu pai. O homem que ela nunca conheceu, aquele que sempre esteve ausente, agora diante dela. Mas ele não estava só. Ele tinha um brilho maligno nos olhos. Sim, Clara, sou eu. Ele disse, a voz ecoando como se fosse um eco da própria escuridão. Eu voltei para não perder você novamente, mas a verdade é muito mais perigosa do que você pode imaginar. Gabriel olhou surpreso. Como você pôde fazer isso? Você fez um pacto com as forças obscuras, pai? Seu olhar estava carregado de raiva e traumas. A expressão de Clara mudava a cada palavra revelada. Você não entende. A voz do pai foi baixa, mas clara. Fui forçado a fazer escolhas terríveis para proteger nossa linhagem. Clara, você é a chave. O colar sua mãe. Tudo isso é parte de um legado que não podemos ignorar. O rival de Gabriel se adiantou, se colocando entre Clara e seu pai. Você não pode interferir. Você não aprendeu nada com o passado. As emoções estavam à flor da pele, e uma onda de murmúrios tomou conta dos espectadores invisíveis. Clara sentiu seu coração acelerar. A revelação de seu pai, a nova figura no jogo, tudo isso a deixava sem chão. Você estava sempre por perto,
mas nunca me disse a verdade. O que mais você esconde? A raiva subia e descia como uma onda poderosa. O pai sorriu, mas era um sorriso sombrio, como se soubesse mais do que estava disposto a contar. A verdade pode ser uma praga, minha filha. Às vezes é melhor viver em ignorância. Ele elevou a mão e um vento frio começou a envolver o salão, como se a própria sala estivesse alimentando sua energia obscura. O rival de Gabriel tentou desferir um golpe verbal. Você só vai trazer sua ruína, seu egoísta! Se não parar agora, Clara não será a única a sofrer. A tensão explodiu e, como se tudo tivesse sido orquestrado, uma luz tão intensa começou a emanar do colar em seu pescoço, envolvendo a todos. Não! Clara gritou, mas foi tarde demais. A luz cresceu até que tudo se tornou uma esfera brilhante, criando um abismo sob os pés. Clara se viu caída sob a luz intensa, e seu pai e o rival desaparecendo na escuridão, enquanto eles eram tragados por uma força inimaginável. Com um estrondo, Clara acordou. Estava sozinha, no meio de uma floresta densa, sem saber como havia chegado lá. O único eco que restava era sua própria respiração. E no silêncio, uma ideia aterradora surgiu. Ela tinha sido escolhida por algo muito maior, e a verdadeira luta estava apenas começando. O que tinha sido real? E aqueles que ela confiar poderia não ser quem realmente pensava que eram. A dúvida a envolveu e a necessidade de respostas a guiou para frente. Clara estava sozinha na floresta densa, o coração ainda disparado com a confusão do que acabara de acontecer. A luz intensa que a cercou parecia agora uma memória distante, mas com cada batida a incerteza aumentava. O que eu faço agora? Se virou e olhou ao redor, tentando se orientar. Estava perdida, mas algo dentro dela a empurrava a seguir em frente. Os sons da floresta eram envolventes, pássaros cantando, folhas soprando ao vento. Mas logo um outro som chamou sua atenção. Passos eram pesados e ressoantes. O pânico cresceu em seu peito. Carlos! Ela respirou fundo, esperando que ele respondesse. Mas não era ele. Uma figura emergiu das árvores. Era alta, envolta em sombras, quase como um rosto familiar. Mas Clara não conseguia ver claramente. Clara! A voz era profunda e ecoou entre as árvores como um chamado. A figura se aproximou e, quando a luz finalmente se fez, Clara ficou paralisada. Era seu pai, com o olhar mais intenso do que nunca. Você não precisa estar assustada, minha filha, ele disse. Mas havia algo em sua voz que a deixava em alerta. Você está aqui! A voz dela mal saiu. Cada palavra era uma luta. Mas você desapareceu. Por que agora? Enquanto Clara tentava entender, seu pai deu um passo à frente, estendendo a mão. Eu voltei para te proteger, mas você deve confiar em mim. Existem forças que você não compreende. As memórias da sua infância começaram a voltar. Fui eu quem a trouxe até aqui, Clara. O colar que você usa é o enlace com o nosso passado. Ela franziu a testa, a confusão se somando à raiva. Ninguém estava lá quando eu precisei. Você nunca esteve presente. A terra sob os pés começou a vibrar novamente, como se estivesse respondendo à sua emoção. De repente, um estrondo cortou o ar. Um portal surgiu entre as árvores, girando com uma energia poderosa.
Clara sentiu uma força a puxando em direção à entrada. E antes que pudesse reagir, seu pai se interposicionou. Não, Clara! Você não pode entrar! Por que não? O que você está escondendo? Sua voz se elevou, misturando raiva e desespero. E então uma onda de lembranças invadiu sua mente. Seu pai, suas promessas quebradas, a história que nunca lhe contaram. Uma nova sombra se formou atrás dele e Clara piscou aturdida. Gabriel estava ali, mas seu olhar estava repleto de algo novo, desespero e determinação. Clara! Ele socou o chão, tentando a fazer ver. Não escute a ele. Sua mãe nunca quis que você se envolvesse. Ele não é quem você pensa. Ele é meu pai! Clara gritou, mas a expressão de Gabriel estava sombria. Você não sabe o que ele fez para voltar. O pai dela riu, um riso que a deixou fria. Você realmente acha que o que vê é a verdade? Clara, Gabriel é mais do que aparenta. Ele tem um plano. Um plano que envolve você. Uma nuvem de tingimento obscureceu o céu acima e as sombras começaram a se estender ao seu redor. Eu vim para te proteger, mas não posso fazer isso se não confiar em mim. A voz dele soou, mas a frustração de Clara se transformou em algo mais intenso. Eu confiei em você por anos, e agora você quer que eu escolha entre você e o meu futuro? Um silêncio pesado caiu, como se houvesse uma pressão no ar. O céu começou a rachar, e a realidade ao redor dela parecia desmoronar. Clara olhou para Gabriel. Qual é a verdade? O que está acontecendo aqui? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou, e a terra começou a tremer sob seus pés. O portal pulsava, e as palavras do rival de Gabriel ecoaram em sua mente. Às vezes, o que você descobre é mais terrível do que qualquer mentira. A terra se abriu em uma fenda sob Clara. Com um grito, ela se viu caindo. O rosto do pai desaparecendo em um mar de escuridão. A queda era longa e o coração dela disparava enquanto ela pensava nas escolhas que fizera. Então uma luz a envolveu novamente e Clara soube. Algo mudaria e suas verdades nunca mais seriam as mesmas. Quando ela finalmente pousou, estava em um lugar desconhecido, cercada por ecos do passado. E no céu acima, sombras dançavam, preparando-se para revelar um novo capítulo que faria tudo parecer insignificante. Quem eram realmente as pessoas que amava? Um arrepio percorreu sua espinha. Ela olhou ao redor. Os árvores ao longe pareciam sussurrar segredos que ela não conseguia compreender. Onde estava? E o que significava tudo aquilo? Uma angústia imensa a dominava. E se o que seu pai dizia fosse verdade? O que mais escondia? Clara, você precisa tomar uma decisão. A voz de Gabriel ressoou, trazendo-a de volta à realidade. Ele estava ali, encarando-a com intensidade. O semblante dele era sério, preocupado e com uma determinação que assustava. Essa força que se aproxima é a única chance de acabar com o ciclo. Ha! Menção ao ciclo fez o coração de Clara acelerar. Ela lembrava-se da luta, do medo, das mentiras. Mas e se tudo isso fosse parte de um plano maior? E você, Gabriel? O que você ganharia com isso? Ha! A dúvida transparecia em sua voz. Gabriel se aproximou, os olhos fixos nos dela. Eu não quero mais mentiras entre nós. O que sinto por você é real e quero lutar ao seu lado. Ele estendeu a mão e Clara hesitou, o peso da confiança em jogo. Seu pai, percebendo a tensão, interveio. Clara, você não pode confiar nele. Ele tem seus próprios interesses.
Mas as palavras dele soavam vazias, como se falando mais para si mesmo, à medida que a frustração crescia entre eles. No momento, não é sobre você ou sobre Gabriel, disse Clara, decidida. É sobre o que quero e quem eu realmente sou. A tensão na atmosfera aumentava e, nesse instante, a luz do colar começou a brilhar intensamente, envolvendo-a em uma aura cálida. Então, um estrondo ecoou e Clara sentiu o chão começar a tremer sob seus pés. Ela percebeu que algo estava se aproximando. Precisamos agir agora! Gritou Gabriel, puxando-a. O tempo estava se esgotando. Clara olhou profundamente nos olhos de Gabriel e viu uma mistura de medo e esperança. Vamos juntos! Ela precisava fazer a escolha certa, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Ele assentiu e juntos tomaram a direção do portal que surgia. Com um último olhar para seu pai, que estava paralisado em horror, Clara e Gabriel saltaram para a luz. Assim que cruzaram, um brilho envolveu tudo e uma onda de calor os acolheu. Eles caíram em um novo lugar. Quando finalmente se levantaram, estavam em um campo aberto, flores coloridas balançando ao vento. O sol brilhava alto e a sensação de liberdade era palpável. Clara olhou em volta, confusa, mas aliviada ao mesmo tempo. Caminhou até Gabriel, que observava o horizonte. Conseguimos? Um sorriso genuíno e esperançoso. Sim, eu acho que conseguimos, mas a luta ainda não acabou. O que quer que aquela sombra seja, ainda está lá fora. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras de seu pai ecoaram. A verdade pode ser uma praga. E neste mundo novo, sem os tabus do passado, ela sentia que precisava reescrever sua própria história. Mas agora temos tempo e liberdade, disse ela, e sua voz era firme. Vou descobrir tudo o que for necessário. E assim, a cada passo, Clara deixava para trás as inseguranças, disposta a enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. Com uma nova determinação, estava pronta para lutar pelo que realmente importava. Mas uma pergunta ainda pairava em sua mente. A verdade que buscava poderia realmente curar ou apenas trazer mais dor? Agora, o futuro estava nas suas mãos, e enquanto o céu se iluminava ao crepúsculo, a história de Clara estava longe de terminar. O caminho se estendia diante dela como um livro em branco. E você, leitor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância